Hoje vamos focar aqui então o versículo 4 e 5 do Salmo capítulo 6. Salmo capítulo 6, versículo 4 e 5. Vamos ler juntos? Os irmãos que têm tradução igual. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Também vamos ler Salmos 16. Versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 43. Versículo 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Salmo 81. Versículo 1 até o 5. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, e na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. E vamos lá no Salmo 150. Vamos ler o versículo 1, vamos ler inteiro, né? Porque é 6 versículos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Então, se os irmãos notarem esses versículos que a gente leu, começando no Salmo 6, eles têm uma característica em comum, em todos eles, que nós lemos os outros para complementar o que o Salmo 6 falou, que é, no Salmo 6 está escrito assim: livra-me, porque na morte não há recordação de ti. O que Davi está tentando dizer é: como eu vou te louvar se eu descer ao céu? Sim. Né? Então, eu queria gastar um tempinho com os irmãos hoje falando sobre essa questão da bênção, da adoração e da alegria em Deus. Isso é uma marca de qualquer um que de fato vive uma vida piedosa. Nós já vimos que tem um seminite aqui, então, que é um ciclo de 7 que terminam numa oitava, por isso esse salmo tem que ser cantado em oitava, porque ele é um salmo penitencial, é um salmo de alguém que está em profunda angústia,
mas essa angústia dele não o impede de adorar ao Senhor. Pelo contrário, Davi, nesse salmo, ele começa a oferecer o que a Bíblia mais tarde vai chamar de sacrifício de louvor. Ou seja, é em meio à tribulação. E é em meio a uma tribulação que provém de uma disciplina da parte de Deus, que Davi vai entoar o mais perfeito louvor. E na verdade, irmãos, o trabalhar de Deus na nossa vida, nós vamos ver, o livro de Salmos, ele termina com louvor. Se o livro de Salmos, como a gente tem falado, descreve vida piedosa, e vida piedosa é em suma algo muito importante, porque é a maneira aceitável da nossa vida a Deus, da nossa vida ser aceitável, da nossa adoração ser aceitável. E o livro de Salmos, que mais fala de piedade, termina com louvor, termina com adoração. O versículo fala aleluia. Isso, O primeiro versículo 150 começa com aleluia, né? E termina com aleluia também, né? O primeiro versículo do último salmo já começa com aleluia. Você sabe o significado da palavra aleluia? Quem aqui lembra? O significado da palavra é uma palavra hebraica, tanto é que não tem tradução. Alguns falam que aleluia é glória a Jesus, outros falam que aleluia é glória a Deus. Tem várias glórias aí. A palavra aleluia é do hebraico, né? O Antônio deu algumas colocações aí. A palavra aleluia vem do hebraico, ela significa aleluia, é assim que se fala no hebraico. E o já é de Yahvé. Então, aleluia, louvai a Jeová. Esse é o significado do termo aleluia. E no inglês você escreve mesmo, aleluia. E tem o já com J-A-H, mudo no final. Aleluia, louvado seja Jeová. Então quando a gente fala aleluia, nós estamos falando louvado seja Jeová. Ou Jesus, que também é Jeová. Ou Jesus, que também é Jeová, né? Então os salmos, eles que falam de vida piedosa, eles terminam, irmão, com essa tônica de adoração e louvor. Por que Deus dá tanta ênfase no louvor do homem? Então, e outra coisa, se a gente ler o Salmo 6, nós vamos perceber uma coisa, que todo trabalhar na vida de Davi, da parte de Deus, foi para torná-lo um adorador e alguém que louvava. Por que o Senhor dá tanta atenção ao louvor? Por que louvá-lo, adorá-lo é tão bom? E olha, o que a gente leu no Salmo 80? Vocês estão lembrados do que está escrito lá? No Salmo 80, do versículo 1 ao 6, diz que é preceito. O que é preceito? É uma ordem. Deus ordena que o homem o louve. Mas por que se tornou até mesmo uma regra, um preceito, uma ordem de Deus? Um mandamento de Deus. Então, eu estou com um livretinho aqui do irmão John Piper. Eu estou até anunciando que é do John Piper, porque baseado nos direitos autorais eu não posso falar e nem reproduzir o que está escrito no livro sem indicar a fonte. Então o livro chama Plena Satisfação em Deus. E é uma pequena antologia que o irmão faz sobre o que significa a alegria cristã, o que significa o sentido da vida cristã. E nesse livro, ele vai colocar algumas coisas sobre isso que eu gostaria de ler para os irmãos, citando a fonte. O livro é da editora Fiel, né? É escrito pelo irmão John Piper, que é um irmão muito próximo ao irmão John MacArthur, e também ao irmão Paul Washer, e também a outros irmãos que a gente tem visto. Da linha dos irmãos puritanos, vamos colocar assim, né? Da linha dos irmãos puritanos. E, irmãos, eu vou só citar aqui alguma coisinha antes de ler. Ele diz assim, que ele tem que ser salvo da morte, porque se ele chegar a morrer, ele não pode louvar o Senhor. Então, e depois no Salmo 80, ele diz que é preceito, que Deus ordenou que o homem deve louvá-lo. Ao ler com os olhos incrédulos, como C.S. Lewis, que era um ateu e tinha lido esse salmo, ele falava assim, mas eu não entendo isso. Falou, uma das dificuldades que eu tinha para crer em Deus, era que um Deus, eu pergunto para os irmãos, queria fazer essa pergunta, em Deus tem alguma carência? Não. Tem tristeza em Deus? Não. Deus se sente abatido às vezes? Deus se sente mal-humorado, a gente precisa ficar lá, né? Passando.
Como diz o irmão nordestino, fazendo cafuné, né? Para que Deus possa ficar mais feliz. Deus precisa disso? Deus precisa, irmão, que eu tenha comunhão com Ele para Ele se sentir feliz? Não. Ora, se Deus é assim, e tem que ser assim, porque todo ser que tem carência não é perfeito. Nós cremos que Deus é perfeito. E o Salmo 16, vamos voltar no Salmo 16, vamos reler o versículo do Salmo 16. Salmo 16, versículo 11. Olha o que o Espírito Santo fala, que significa a presença de Deus, que significa Deus na comunhão perfeita que Ele tem consigo mesmo. A gente tinha um cântico que a gente cantava aqui, os irmãos já sabem, a gente fez até uma correção na letra dele, porque o cântico começava assim: grandioso Deus, eterno, majestoso, tão glorioso Deus, porém solitário. E na verdade isso aí foi uma correção posterior. A primeira vez a letra falava assim: tão glorioso Deus, porém incompleto, queria expressar-se. Aí depois os irmãos viram que estava muito errado na cara, né? Incompleto, ô louco, Deus é incompleto? Irmãos, Deus nunca foi incompleto, porque Ele é 3, Ele não é incompleto. Se Deus fosse 2, Ele seria incompleto, mas porque Ele é 3, Ele não é incompleto. Você sabia disso? Se Deus fosse 1, Ele seria incompleto. Até com 2 Ele seria incompleto. Mas porque Ele é 3, Ele não é incompleto. Porque há interpenetração e comunhão nesse Deus. Deus sempre foi um ser feliz. Nunca houve um dia que Deus provou um só grau de tristeza. 1 milímetro de tristeza. A palavra chamada para correta é coinerência. Ou a pericorese, né? Eu gosto do termo pericorese. Pericorese, né? Pericorese significa a dança, onde um se abre ao outro. Isso é a dança da cirandinha. Já brincaram de cirandinha? Uma roda mais ao centro e uma roda mais exterior. E enquanto, né, você dança aquela dança, um gira de um lado e o outro gira do outro. E assim ambos passam por ambos. Na dança da cirandinha, você está entendendo? Só que tem um negócio que não acontece na dança da cirandinha. E a pericorese, embora seja uma dança parecida com a da cirandinha, ela é uma dança melhor, porque enquanto eles dançam, eles se abrem um ao outro. E um entra dentro do outro. Isso acontece dentro da Trindade, irmão, que é a coinerência que o Antônio falou. Eles existem simultaneamente um dentro do outro. A Trindade está eu vou dizer um termo teológico aqui, em uma dança de eterna felicidade, um dentro do outro. Eles conseguem estar um no outro sem se confundir. Sem se confundir e sem um se tornar o outro. Eu não sei como você vai perguntar para mim, mas como é que o filho pode estar 100% dentro do pai e não ser o pai? Eu não sei. Porque se eu, por exemplo, se cada fibra minha pudesse estar dentro do Neno 100%, o Neno já não seria Neno. Mas o Deus triuno consegue estar 100%, o Espírito Santo dentro do Filho, o Filho dentro do Pai, o Pai dentro do Espírito do Filho, e eles ainda serem distintos. E isso é uma relação de eterno amor. Eterno amor. Oh, eterno amor. Muito belo. Por isso que Deus nunca provou tristeza, nunca provou carência. E por isso que Davi, no Salmo 16, versículo 11, ele vai falar, vamos ler o versículo, ó. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Irmão, você sabe qual é uma das marcas da nossa vida nesse mundo? A carência. Nós somos carentes fisicamente, nós somos carentes psicologicamente, nós somos carentes espiritualmente. Tudo que é criatura é carente. Para começar, a carência da existência, porque para ele existir, ele tem que ter por meio de outro que tem que vir a existência dele. Ele carece de alguém para dar existência para ele e para sustentar ele existindo. Irmão, nós somos tão carentes que se eu ficar sem comer arroz e feijão ou a carne de uma galinha para nutrir as minhas células, eu tenho carência. Eu morro. A minha vida tira subsídio de outra vida para poder existir. Para que a minha vida exista, eu preciso buscar recurso numa outra fonte. E toda a criação faz isso. É por isso que tem aquele chamado ciclo da natureza, onde nada se perde e tudo se recicla. Você sabe, né?
A energia não é criada, ela é reaproveitada. É assim que diz a primeira lei termodinâmica. A energia se recicla. Porque a energia que por exemplo, um animal morre, ele se torna esterco na terra, aquele esterco vai servir para poder produzir uma plantinha. A plantinha vai servir para o gado poder se alimentar. A energia que o gado vai perder no homem, o homem vai usar para poder trabalhar. Essa energia que o homem usa para trabalhar, ele vai depois, quando sai temperatura do corpo dele, essa energia volta para o ambiente, para ser reaproveitada pelo ambiente de novo. Então tudo na natureza é carência. Há um interrelacionamento e troca de favores, porque nós somos carentes, toda a criação é carente. Mas irmão, só Deus não é carente, porque Deus não tira fonte de nada. Você já pensou um negócio desse? Um ser que não tira fonte de nada, que tem em si sua própria fonte, não é carente. Aquele exemplo, né, que o homem, para viver, precisa comer a carne de outro. Sendo mais simples, né? A gente às vezes gosta de usar a linguagem técnica, mas vamos falar simples. Para mim poder viver, eu tenho que matar um frango para poder comer. Porque se eu não tiver a força, a energia que vem de um frango, a minha energia não é suficiente para me manter. Precisa do milho. E o frango precisa da energia do milho. E o milho precisa da energia do solo. Então, toda a criação é uma relação de interdependência e carência. Está entendendo? Está relacionado na carência. Mas em Deus não tem carência. Porque quem deu vida para Deus? Quem dá vida para Deus, irmão? Me explica isso. Quem foi, como diz o Romanos 11, quem primeiro deu a Ele? Quem primeiro deu a Ele para que Ele tenha que devolver? Nós temos que devolver porque nós recebemos. A lei é essa. É reciclável porque eu recebi, então eu tenho que devolver. Mas quem deu primeiro para Deus? Da onde Ele tirou a vida dele? Quem pode falar assim, não, eu acrescentei 1 centímetro em alguma coisa em Deus? Ninguém. Então um ser que não tem carência é sempre feliz, porque ele não tem falta de nada. Deus não tem falta de nada. Isso tem que ficar muito claro para nós. É verdade. Para que a gente não possa cantar esses cânticos falando, nossa Senhor, o Senhor me ama e sem a minha presença o Senhor não está feliz. Eu não posso falar isso. É claro que Ele quer a nossa presença, mas porque Ele é amor, mas não porque Ele precisa de mim. É diferente. Da minha bajulação. Então, se Deus não precisa da minha bajulação, não precisa que eu possa acrescentar alegria a Ele, por que então que Ele pede para mim louvá-lo? Oh, Jesus. Você está entendendo? Porque a ótica humana é que nós louvamos para deixar outra pessoa feliz, não é? Por que, por exemplo, a esposa gosta que o esposo fale que a comida ficou boa? E se ele for um bom cavalheiro, um bom esposo, ele vai sempre agradecer pela comida que ela faz, para deixar ela feliz, porque não tem nada mais que deixa uma pessoa feliz do que elogiar ela. Então, porque na nossa ótica, como nós somos criaturas, ó irmãos, olha que coisa maravilhosa, como nós somos criaturas, e nós precisamos de elogio, nós precisamos de acréscimo, nós achamos que ao nós louvarmos a Deus, Ele está pedindo isso para que Ele fique feliz, para que nós acrescentemos algo a Ele. Inconscientemente é isso que a gente pensa. Porque lá no Salmo 80, vamos voltar lá, olha que força de expressão que tem as palavras do Asaf aqui no Salmo 80. Não, Salmo 81, não é 80, é 81. Cantai de júbilo a Deus, e não é para cantar de qualquer jeito, a ordem é para cantar com alegria. Você sabia que é um mandamento você ser feliz? É mandamento. É mandamento ser feliz. Porque tendo um Deus que a gente tem, a gente só pode ser feliz. Ficar triste com o Deus que a gente tem é pecado. Não é um pecado grave, mas é um pecado. E nós sempre às vezes pecamos nisso. Porque cantai de júbilo, ele vai falar que é mandamento. Ó. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Por que eu vou cantar de júbilo? Porque Ele é força nossa. Você só pode ficar triste se você não tiver como... Vamos supor que você tem um desejo de realizar uma tarefa. Mas se você tentar realizar aquela tarefa e não conseguir, isso não vai causar tristeza? Tem nada mais, irmão, do que você desejar realizar uma tarefa importante e não ter força para fazer aquilo. Dá uma tristeza, não dá? Mas com Deus sendo força nossa, não tem tarefa impossível. E porque Deus é força nossa, cantai de júbilo então. Você não tem motivo para estar triste. Deus é sua força. Por isso que Paulo falava assim,
aprendi a ser contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é a força. Nós podemos ser felizes, mesmo em meio à tristeza. E aí continua: salmodiar e fazer soar o tamboril. Mas por que Deus está ordenando isso, se Ele não tem necessidade de que eu possa louvá-lo para Ele se alegrar? Por que Ele faz isso? Os irmãos estão vendo que tem expressões fortes aqui. Aí ele continua: tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito, ou seja, é um mandamento que não pode ser quebrado. É uma regra. É regra que a nossa vida seja uma vida de sempre adorar, sempre se alegrar. Mas por quê? Não, bom, nós já vimos que, como o Salmo fala, no 16, em Deus a plenitude de alegria. Ele não está carecendo de felicidade. Ele não precisa, como eu, que alguém me elogie para me deixar feliz. Por que Ele está pedindo, então, para que eu possa louvá-lo? Quando Deus pede para nós louvarmos, não é porque... Aqui que entra a contribuição do irmão C.S. Lewis, que o irmão John Piper cita nesse livro, e eu gostaria de ler uns pedacinhos para os irmãos. Antes disso, ele cita duas frases, falando da alegria cristã e de por que nós, irmãos, temos que buscar satisfação somente em Deus e só em Deus. Se alguém falar para você que você está indo longe demais por buscar felicidade só em Deus, não liga não. Geralmente as pessoas vão falar que você está ficando doido, que você está ficando bitolado. Não liga não. Nós sabemos que não tem outra fonte de felicidade. Ele cita duas frases aqui. Uma de Santo Agostinho, aquela frase famosa de Santo Agostinho: inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Nosso coração está numa luta. É numa luta para obter descanso. Você já viu um negócio desse? Porque o contrário de descanso é lutar. Como é que você luta para ter descanso? Mas o nosso coração vive numa eterna luta para ter descanso. Eu vou falar uma coisa para os irmãos: nosso coração nunca vai ter felicidade. Nunca, irmãos. Esse é o motivo da gente sempre ter uma angústia dentro de nós. Porque mesmo tendo se tornado cristão, era para nós termos uma vida feliz. Porque o Senhor Jesus falou que quem crê nele, rios de água viva vão fluir do seu interior. Mas eu pergunto, está fluindo esses rios? Está fluindo de nós esses rios? Irmão, não está fluindo. Não está fluindo. E nós estamos acostumados com a nossa vidinha de, por exemplo, o culto nosso é só a hora que a gente vem aqui, por exemplo. Eu passo o dia inteiro numa vida de satisfação, aí eu venho para a reunião para poder me alegrar. Não está errado. Mas, irmão, se a nossa vida se reduz a vida de felicidade só na hora da reunião, que miséria que é a nossa vida. Que tristeza. Ó, irmãos, não foi para viver 2 horas de felicidade 3 vezes na semana que o Senhor não chamou, não. O Senhor não chamou a gente para isso. É verdade. E eu queria falar uma coisa para os irmãos. Antigamente tinha mais irmãos que oravam nas reuniões. Sim. E hoje a gente já vem, por exemplo, só sabendo já quem vai orar. E não ora. Isso é um sinal claro de que a felicidade que o Senhor programou para nós não está acontecendo dentro de nós. Porque Ele falou que quando eu estou alegre, eu canto de alegria, eu júbilo. O que é jubilar? O que é exultar? Exultar significa cantar com os pés e as mãos também. Isso é exultar. Você fala, mas eu tenho tanto problema. Mas eu não estou falando para você não ter problema. Porque não é na situação que Ele nos chama para se alegrar. Ele nos chama para se alegrar porque apesar das demandas, apesar das tarefas, apesar das dificuldades, da pobreza, da morte, da dor, Ele é força nossa. O que diz aquele versículo de, se eu não me engano, é Neemias? A alegria do Senhor é a nossa força. Não é a sua alegria que é a sua força. O Senhor não chama a gente para esperar a primeira situação melhorar para depois a gente se alegrar. Por quê, irmãos? Nós já vimos, não é para acrescentar nada em Deus. E nós ficamos, sabe?
vamos vivendo assim a vida cristã e não atentando para isso, que Deus deseja nos dar uma vida de plena satisfação com Ele, e é só nele. Ontem eu estava na casa do Davi à noite, que depois que terminou a reunião lá de quinta-feira, e a gente estava conversando no quarto, né? Aquele cântico do irmão Juliano Som, que fala assim, santo, ele começa assim, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim. Aí ele continua, por causa do teu amor, vivo para ti. Por causa do teu amor, da tua dor, descobri o amor. Aí ele fala assim, és tão lindo, Senhor, tão maravilhoso. Ou seja, eu não vou me alegrar porque a situação está boa. Eu me alegro porque Ele é bom. Eu não sei nem como prosseguir isso aqui, mas olha, uma vez um irmão mandou uma frase para mim no celular, o Gustavinho mandou uma frase para mim no celular, e era num dia assim triste, ele mandou essa frase, e a frase falava assim, a vida pode parecer tão difícil, mas Deus é tão bom. A vida pode parecer tão injusta, mas Deus é tão justo. A vida pode parecer tão infeliz, mas Deus tem tanta felicidade. Sabe por que a gente não se alegra? Porque a gente está tentando se alegrar na circunstância para então ir a Deus. Como aquele outro cântico do irmão Juliano Som também, fazendo mais propaganda aqui dos cânticos dele. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama. Nós lamentamos, ficamos tristes, porque nós esquecemos, irmão, que a pessoa mais importante e aquele com quem nós vamos passar toda a eternidade nos ama. Isso é um fato que nada pode mudar. Você já parou para pensar nisso? Amém. Nada vai conseguir mudar isso. E a hora que a sua tribulação, que tanto pode ter como faltar, passar, Ele vai continuar te amando. Senhor Jesus. É isso que faz a nossa vida ter sentido, faz a gente ser feliz. Sim, Senhor. Então inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em Ti. Aleluia. Essa é a frase de Agostinho. E C.S. Lewis também tem uma frase. Se encontra em mim desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é de que fui criado para um outro mundo. Olha, não é verdade? Se você tem um desejo é porque alguém pôs. Mas se Ele pôs um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, é porque tem um outro mundo para onde você vai então. Não é verdade? E não é verdade, irmãos? Confere com a nossa experiência. Verdade. Há sempre a marca da nossa experiência nessa terra aqui é a insatisfação. Nós já entramos nessa vida chorando. Já entramos chorando. Se você que não chora quando nasce no parto, não. Toma umas palmadinhas para ver se chora. Para você viver, você tem que chorar. Porque se não chorar, o ar não entra para você viver e você morre. Então se o bebê, a hora que o médico tira o bebê, ele não chora, dá umas palmadas para o ar poder entrar. Inauguração da vida humana. A inauguração da vida humana é choro. Deus do céu. Eu já falei para os irmãos também. Você vai encontrar na Bíblia menções de que Jesus chorou 2 vezes, mas nessa vida aqui você não vai encontrar um versículo falando que Ele sorriu. Alguma vez? Nós não sabemos se Ele sorriu ou não. Mas o fato é que a Bíblia não registra que ele sorriu. Para mostrar para nós que nós não entramos nessa vida aqui para alegrar-se nessa vida. Irmão, nós somos chamados para entrar nessa vida e viver por uma outra vida se alegrando. Se não for assim... Por isso que o início da nova vida, Deus como o fim dos nossos choros. Apocalipse. E aí, olha só a introdução desse livrinho, quando ele diz assim, se você é um guia turístico e sabe que os turistas anseiam por desfrutar da beleza, não é assim? Todo guia turístico sabe para onde ele tem que levar os turistas para poder ver a beleza. É na beleza que está o ofício dele, o turismo. Se você é um guia turístico e sabe que os turistas anseiam por desfrutar da beleza, que estão até mesmo dispostos a arriscar a vida só para ver a beleza pela qual viajam, não é verdade? Quantos loucos que vão lá subir no cume do Everest, quanta gente já morreu tentando subir o Everest, mas só para ver a beleza de cima do cume do mundo, do pico do mundo, que é o Everest, 8.000 metros de altura.
Tem gente que se arrisca e morre. Então a beleza, irmão, é algo que leva as pessoas até mesmo a arriscar a vida. Você já pensou nisso? O desejo por beleza, por satisfação é tão grande no coração que os homens chegam a arriscar a vida. Oh, Pai, aleluia, Jesus. Então, desejo, eu vou falar um negócio para você. Desejo por satisfação e beleza não é errado. Porque é latente dentro do homem. Foi Deus que criou o homem com esse desejo. O problema é você buscar onde a beleza não está. E é isso que ele vai tocar no livro aqui. Ó. E assim se vê diante de um pico de tirar o fôlego. Então o seu dever é mostrar a eles e insistir que desfrutem da vida. Se você é um guia que leva eles para um lugar até arriscado, se você conseguir chegar lá, o seu dever é fazer com que eles tenham a melhor vista possível, porque foi para isso que eles pagaram o preço. Bem, a raça humana de fato anseia pela experiência da admiração. E não há realidade mais arrebatadora do que Jesus Cristo. Não há realidade mais arrebatadora que arrebata o nosso coração do que Jesus Cristo. Estar com Ele não significa estar livre do perigo, assim como os turistas. Mas a sua beleza é extraordinária e vale a pena correr o risco. Deus colocou a eternidade na mente do homem e encheu o coração humano de anelos. Mas nós não sabemos pelo que anelamos até que vejamos quão formidável Deus é. Esta é a causa da inquietação universal. Daí a famosa oração de Santo Agostinho: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. O mundo tem um anseio insaciável. Tentamos satisfazer esses anseios por meio de férias, como paisagens pirotescas, habilidades criativas. Você pode ver, tem desejo por satisfação. Aí o cara vai lá, inventa o Antônio, que é bom para fazer criatividade, ele fica lá, ele toca nas ruas de São Paulo como ninguém toca. Outro dia eu vi um cara, claro, para ganhar vida também, mas para poder se satisfazer naquilo que ele faz. Tem gente que toca só por prazer. Eu vi um cara que tocava nas taças de cristal. Até mostrei para o Davi e para o Kaique no computador. Ele tocava nas taças de cristal igual piano, e rápido. E quando as pessoas elogiam ele, é claro que ele ganha um pouquinho de dinheiro com aquilo, mas tem vezes que, mesmo que ele ganha pouco, ele ainda sai falando assim: estou satisfeito, porque eu cumpri meu ofício. Então você vê como é que a necessidade de satisfação é tão grande no coração? Aquele trecho que fala que a felicidade é algo tão grande que até os demônios não buscam. Agostinho também, essa frase vem de Agostinho. Ele dizia assim, que a felicidade, tão grande é a sua força, que não há um só ser que não a queira. E até Satanás, nas maldades que faz, tenta se realizar. Até ele tenta ser feliz nas maldades que faz. Aí o Agostinho faz uma outra pergunta: se todos buscam, por que nem todos a acham? Porque a busca onde ela não está. O Senhor nos chama para uma vida de contemplação dele, de ter comunhão com ele. Irmão, se você ficar na frente de uma TV assistindo filme, novela, se eu for fazer viagem, se eu for tirar férias, até mesmo viajar para ver os irmãos, até mesmo reunir com os irmãos, assistir um bom filme, ler um bom livro, ir no teatro, tudo isso são só figuras da alegria. Olha como é que o irmão continua dizendo aqui, ó. O mundo, eles tentam se realizar por habilidades criativas, produções cinematográficas extraordinárias, aventuras sexuais. Sabe por que alguns se afundam no mundo da depravação sexual? Porque estão buscando, irmão, satisfazer. Estão buscando uma satisfação. E porque eles não encontraram uma satisfação melhor, tudo que eles encontraram é aquilo. Por isso que eles estão presos ali. Mas quando eles conhecerem Jesus Cristo. Essa semana eu vi um vídeo, até mostrei para a Rose e o Neno ontem também, de um homossexual, transexual que se converteu. Logo depois que saiu aquela parada gay que o cara fez de Jesus Cristo crucificado. Então, o irmão José Luiz Santo Antônio do Monte postou um vídeo falando assim: aqui está um transexual verdadeiramente crucificado. Essa ninguém mostra, né? Aí o transexual careca
cheio de tatuagem, porque tinha feito muita tatuagem quando era transexual, mas ele tinha rapado a cabeça, porque ele tinha um cabelão de mulher, ele rapou a cabeça, cheio de tatuagem, mas agora restaurado. E você vê as marcas do pecado nele, mas ele falava assim: ó, ninguém de fato me ajudou a encontrar a felicidade. Ele dizia assim: eu queria ser famoso, eu queria ser feliz, eu queria me realizar. Então tudo que as pessoas falaram para mim é: se você acha que esse é o caminho certo, vai em frente. E eu entrei mesmo. Fui destruído. Mas pela misericórdia de Deus estou aqui agora, estou feliz. E Deus fala comigo: você nunca devia ter pensado como uma mulher, porque não foi assim que eu te criei. Que bendito dia quando eu ouvi essa voz. Agora eu aprendi uma coisa: nós se realizamos somente estando em Jesus Cristo, porque Ele é uma videira e nos chama para sermos os ramos. Sem Ele nós nada podemos fazer. Irmãos, não tem outro jeito. As pessoas estão aí, mas porque não encontraram Jesus Cristo. E você sabe por que a gente ainda troca a Bíblia ou outras coisas? A gente troca pelas coisas do mundo. Porque nós de fato podemos ser crente, mas não temos visto Jesus Cristo ainda de verdade. Porque quando nós vemos Jesus Cristo de verdade, irmão, tudo cai por terra. Tudo cai. É arrebatador. Fazer igual os apóstolos de João Batista, os discípulos de João, buscaram ele por onde mora. Aqueles dois, né? André e João. Eles chegaram para Jesus e falaram assim. Jesus passou por eles, né? João falou: eis o Cordeiro de Deus. E na primeira vez, olha que interessante, vamos lá em João para a gente ver isso. Evangelho de João, capítulo 1. Graças te damos, Pai amado. Obrigado por se mostrar a nós, Senhor. Amém, Senhor. Continue nos dando valor de tua pessoa. Amém, Senhor. Pai. Vamos lá, o versículo 30 e... Não, primeiro é o 29, né? 29. Versículo 29. Depois, o 35. Olha o 29. João, capítulo 1, versículo 29. Eu queria só comentar esse detalhe com os irmãos. A diferença entre o 29 e o 35. Pode ler, Antônio. No 29 fala: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. E olha, e o 35? No dia seguinte, mais um dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Qual é a diferença do versículo 29 para o 36, irmãos? Eu só ia pedir para o Antônio não falar ainda, porque eu acho que a gente já teve uma comunhão sobre isso. Eu queria só ver se os irmãos conseguem tocar no que tem de diferente aqui. No 29 e no 36. É que o 29... Pode falar, Mateus. Pecado do mundo. No 29, né? No 36 aparece que ele tira o pecado do mundo? Não. Por quê? Por que no 29, na primeira vez que João Batista vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na segunda vez que ele vê Jesus, posso dizer, na primeira vez que ele vê, ele ainda olha para o Senhor e para si. Ele ainda olha para o Cordeiro, mas olha para o seu pecado. Então ele lembra que o Cordeiro tira o pecado do mundo. Ele ainda lembra da necessidade dele de perdão. E assim também somos nós quando nós vamos ao Senhor. Quando nós vamos ao Senhor, talvez a primeira ida nossa ao Senhor é por causa que nós precisamos ser perdoados. Porque nós estamos passando tribulação. Você lembra daquele ditado: quem não vem pelo amor, vem pela dor? Talvez, irmão, a primeira vez que a gente veio ao Senhor era pela dor, por causa da dor. Por causa de algum pecado, por causa de alguma coisa. Então, a primeira vez que a pessoa vê Jesus, ele vê Jesus e ainda vê a si. Mas, irmão, quando ele vê Jesus um pouquinho melhor, é tão arrebatadora a pessoa de Jesus que você só se lembra dele, você esquece de você. Na segunda vez, João já não menciona que ele tira o pecado do mundo.
Porque o Cordeiro de Deus é tão arrebatador que ele esquece até mesmo do seu pecado. Sim. Na primeira vez você vê o Senhor e o seu pecado. Na segunda vez você vê só Jesus. Essa é a vida do discípulo. Talvez nós viemos ao Senhor por causa de alguma dor, alguma situação acontecendo na nossa casa. Mas se nós realmente estamos seguindo Jesus, à medida que nós vamos seguindo Ele, nós vamos esquecendo das coisas desse mundo. Não é que elas não existem, não. É que nós vamos tendo olhos só para Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Já não menciona mais pecado do mundo. E o fato de João ser tão atraído pelo Senhor despertou atração no apóstolo João e no apóstolo André, que eram discípulos de João Batista. Esses foram os dois primeiros que foram a Jesus. E você sabe que na Bíblia a primeira menção estabelece um princípio. Eles foram os primeiros discípulos que foram seguir Jesus. E qual foi o pedido desses primeiros dois discípulos? Eles passaram a seguir Jesus. Aí Jesus estava andando, já pensou a cena? Jesus passa, João faz essa declaração e os dois começam a seguir Jesus. De repente Jesus olha para trás e vê aqueles dois homens andando atrás dele. O Senhor para, pergunta: o que vocês estão procurando? Irmão, se o Senhor Jesus fizesse essa pergunta para nós, o que nós íamos responder? Talvez alguns no cristianismo hoje respondem: Senhor, estou procurando que o Senhor cura a minha enfermidade, tá? Ou que o Senhor me dá um bom carro do ano, ou me dá um emprego, que eu estou desempregado. Mas o que eles responderam para Jesus? Olha o 38. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Onde assistes? Onde está hospedado? Onde você está hospedado? Nós queremos estar com você. Nós não estamos buscando você por causa... Porque lembra, irmão, que Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda também. O fato simplesmente de vê-lo, nós queremos estar onde o Senhor mora. No 29 eu posso buscar Ele porque Ele tira o pecado. Mas no 36, o pecado já está até esquecido. Não é porque ele faz alguma coisa de bem por mim. É porque Ele é atraente. Então a nossa felicidade só pode existir em Deus. E o Senhor pede para nós louvarmos. Deixa eu pular um pouquinho umas páginas aqui, já vou voltar depois. Só para ler o que o irmão C.S. Lewis fala dessa questão. Ele diz assim: nunca em minha vida, o irmão John Piper falando primeiro, havia ouvido alguém dizer que o problema com o mundo não estava na intensidade da busca pela felicidade. A intensidade é legítima. Intensidade significa o quanto a sua busca é forte. Isso aí é legítimo. De fato, a busca forte foi Deus que deu para o nosso coração a busca. O problema não está com a busca pela felicidade, mas pela fraqueza da busca. Porque o que o irmão C.S. Lewis comenta é o seguinte: se nós compararmos as promessas que o Senhor faz para nós, se nós o seguirmos, com as alegrias que o mundo oferece, o que o irmão Lewis comenta é o seguinte: que Jesus achava que o nosso desejo de busca, na verdade, não é forte, é pobre demais. Sabe por quê? Porque Ele nos convida para a vida eterna e nós conseguimos, irmãos, renunciar à vida eterna para ficar buscando, por exemplo, uma festa. Tem comparação? Não tem comparação. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? O Senhor Jesus, na verdade, não considerava o nosso desejo muito forte, por mais forte que ele seja e legítimo que ele seja. Mas o que ele considerava é que por mais que eu tenha busca, essa busca ainda é muito fraca, porque Ele está me oferecendo uma vida tão superior e eu ainda me contentando com uma vida inferior. Era tipo se eu chegasse numa criança da favela e falasse assim: vamos brincar na praia? E porque ela nunca saiu da favela, ela fala: Deus me livre para a praia. Ela rejeita a praia porque ela não sabe o que é praia. Fala: vou ficar aqui fazendo meus bolinhos de barro na favela.
Aí provavelmente eu poderia falar: oh meu Deus, mas que pequena que é a mente dessa criança. Ou ela está rejeitando ir para a praia porque ela não sabe o que é praia. Assim também nosso Senhor, quando vinha para nós, quando vinha para eles prometendo assim: felizes são quando vocês forem perseguidos, grande é o vosso galardão nos céus. Olha as promessas do Senhor, galardão nos céus. Ele falou de nos assentarmos em tronos com eles. E aí de repente ele olhava e via os fariseus, por exemplo, se contentando em ser louvado pelos homens. Falava: pobre, que desejo pobre esse seu, que pequeno. Que pequeno que é esse desejo. Na verdade o desejo de vocês é muito fraco. Eu é que tenho um desejo verdadeiro para oferecer para vocês. Se vocês verem a alegria que eu tenho para te dar, aí vocês vão conhecer o que é alegria. Hã? Vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês estão se contentando em ficar com a letra da escritura e não vem a mim. Tipo, é igual a criança que está na favela fazendo bolinho de barro. Nada contra a criança fazer bolinho de barro na favela, irmão. Mas se ela recebe um convite para ir brincar na praia, fazer castelinho de areia na praia, tem comparação? Não tem. E por que nós trocamos o Senhor? Irmão, a nossa praia é uma praia eterna. Para que a gente vai ficar na favela? Mas por incrível que pareça, os crentes conseguem ficar fazendo bolinho na favela, com alguém que está oferecendo uma praia para ele. Uma praia eterna. Então, ele fala assim, ó: tudo em mim gritava, sim, é isso. Aquilo estava claro para mim. Foi algo que me constrangeu. O grande problema com os seres humanos é que nos contentamos com muito pouco. Por exemplo, o cara acha que a maior felicidade do mundo é trair a esposa, é ter uma amante para saciar os prazeres da carne dele. Ele acha que isso é a alegria maior do mundo, porque ele não conheceu Jesus Cristo. É que nem eu já falei para os irmãos, quando eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque para mim foi a minha experiência, né? Quando alguns colegas meus falaram para mim para balada, falaram: rapaz, você está doido, isso aí é besteira, você não tem ideia que você vai morrer, você está se matando. E ele acha que lá é a maior felicidade. O grande problema com os seres humanos é que nos contentamos com muito pouco. Não buscamos o prazer com sequer vigor e paixão que deveríamos, o verdadeiro prazer. E então contentamos-nos com bolinhos de areia ao invés das delícias infinitas. C.S. Lewis ainda diz: contentamos-nos com muito pouco. Quase todos os mandamentos de Cristo são motivados pelas promessas pouco modestas de galardão. O Senhor, para poder despertar um pouquinho nossa mente fechada, Ele promete, por exemplo, se assentar em trono com Ele. Para ver, irmão, se Ele abre um pouquinho a nossa mente, para ver se Ele faz um pouquinho a gente entender que não tem comparação o que Ele é. Baseado na espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não como demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos demais. Sim, mas o que isso tem a ver com o louvor e a glória? Para encerrar, eu queria terminar com isso aqui. E o que tem a ver, irmão, o fato de nós reunirmos para adorar o Senhor com tudo isso? O que tem a ver? Por que adorar o Senhor me traz benefício? Porque eu já vi que adorar o Senhor não traz benefício para Deus, porque como nós lemos no Salmo 16, em Deus há plenitude de alegria. Nós vimos também no Salmo 43 que Davi chamou Deus de minha grande alegria. Então Deus já é alegre, Deus já é a própria alegria. E por que se Ele não precisa de alegria, Ele pede para mim louvá-lo? Para que através do louvor, através da adoração, vamos pegar isso aqui, ó. Os irmãos, pegam esse ponto, que é importante isso. É porque Ele sabe que no ato de nós adorarmos, vai ocorrer uma transmissão da beleza dEle para nós. E nós é que vamos ser felizes de verdade. Ao Ele pedir para nós adorarmos e ordenar até que nós o adoremos, Ele está fazendo isso por amor. Sabe por quê? Não porque Ele está precisando de nós, mas porque Ele sabe que se nós não fizermos isso, nossa vida é uma miséria. Ele sabe, eu não vou dizer uma coisa, que Deus sabe que Ele é muito bom para ser conhecido. Deus sabe que conhecê-lo é alegria, porque Ele é alegria. Não é que Deus está... se eu falar assim, olha, se eu chegar aqui para qualquer um e falar assim: ô Eric, é um privilégio você estar na minha presença, viu? Os irmãos vão falar: ô louco, quem que é você, rapaz? Privilégio estar na sua presença, você é um coitado igual eu. Mas quando Deus fala,
É um privilégio que vocês estejam na minha presença. Ele não está sendo presunçoso. Ele não está sendo orgulhoso, presunçoso. Ele só está dizendo a verdade. Porque ele é, irmão. Deus não pode mentir. Então quando ele fala que ele é bom, ele está falando a verdade. Eu sou bom, é porque ele é bom mesmo. Dele provém a bondade. Então ele sabe, irmão, que ao ele nos criar e nos fazer adorá-lo, quem está sendo beneficiado não é ele, somos nós. E ele sabe que é no momento da adoração, é no momento da comunhão com ele, é no momento em que a gente se dirige a ele, em adoração, em contemplação, que essa transmissão bendita desse amor tão puro que há nele, vai curar a falta de amor em nós. Então por isso que ele fala, louvem-me, é preceito, é mandamento, é porque ele nos ama tanto, que ele sabe que esse é o melhor caminho para a gente conhecê-lo. Tirem vida de mim, vamos lá. O irmão C.S. Lewis também, eu estou citando muito ele, porque é muito interessante os pensamentos dele. Ele falava que Deus é como um hospedeiro que cria seus parasitas. Você já viu um hospedeiro e um parasita, né? Por exemplo, um menino que tem uma lombriga. A lombriga, que é aquela chamada ventosa, né? Tem o esquitossoma, é uma lombriga, que ela pega e gruda na parede do intestino do menino, e ela começa a sugar a energia da criança. Para ficar mais belo, Não, como toda criação é esse que tira essa... vai ser toda a criação. O ponto é que é toda a criação, mas olha que interessante. A criança que dá aquela barriga d'água, que os irmãos já viram lá, até no Nordeste tem muita criancinha barrigudinha, porque dá aquele vermezinho esquitossomo. Ele é um vermezinho que prende no intestino e esquitossomose, é o nome da doença do esquitossomo, que é o verme. E ele começa a sugar os nutrientes da criança, e a criança vai ficando amarelinha, fraquinha. Porque a criança, irmão, quanto mais o vermezinho tira dela, ela não tem como repor. Então quando ele suga, ela não pode sugar, até tem que tirar o verme para ele não continuar sugando, senão vai matar a criança. Mas com Deus é o contrário. Em Deus não tem miséria, só tem fartura. Em Deus só tem fartura. Deus não pode ser esgotado. Então Deus é um hospedeiro que cria seus próprios parasitas, numa licença poética. Os parasitas de Deus somos nós e toda a criação. E a Trindade cria seus parasitas para que nós possamos tirar proveito dele. E não pensa você que você está fazendo mal para Deus. Não está fazendo mal, sabe por quê? Porque em Deus não há pobreza. Em Deus não há carência. Essa eu vou usar a palavra do irmão C.S. Lewis também. Em Deus não existe carência. Existe apenas fartura que deseja doar-se. Por isso poderíamos dizer que Deus é um grande hospedeiro que cria seus próprios parasitas para usufruírem dele. E ele sabe que ao esses parasitas que somos nós usufruirmos dele, isso vai ser bênção para nós. E ele cria por puro amor, não por necessidade. Porque, usando o exemplo da criança, se esse hospedeiro, que é Deus, né, ficasse sem esses parasitas, ele continuaria sendo plenitude de alegria para sempre. Mas como o amor sempre gosta de se doar, então Deus gosta de se doar. O amor tem essa natureza, ele gosta de agradar o outro. Ele vive para o outro. Como Deus é o inventor de todos os amores, usando também a palavra do nosso irmão, então ele deseja criar por puro amor. Puro amor. Ele não precisa de nós, mas ele nos cria por puro amor e nos manda amá-lo. E quando Davi fala assim, me salva, Senhor, para que eu possa te louvar, Davi não está falando assim. Davi não está querendo bajular Deus, como se Deus precisasse do louvor de Davi. Não, não é isso que Davi está falando. O que Davi está falando é que ao Deus salvá-lo para que Davi o louve e o adore, Davi estará cumprindo um dos desígnios de Deus, que é satisfazer o coração de Davi por meio do amor. O que ele quer é que o desígnio de Deus, que é amor, seja satisfeito. Eu vou terminar, eu tenho só mais 5 minutinhos ali. Bom, outro dia eu estava para terminar cedo, o Mateus falou, vai até as 10 aí, irmão. Então eu fico mais tranquilo, tá? Porque a gente canta até as 9, então não tem problema. Ele diz assim, houve também uma outra página extremamente importante, o John Piper falando aqui, desta vez nos livros Reflexões dos Salmos.
Neste livro, C.S. Lewis mostra que a própria natureza do louvor é o clímax do prazer daquilo que admiramos. A natureza do louvor é o clímax, é o auge do prazer naquilo que admiramos. Você só louva uma coisa quando essa coisa te agrada muito. Então o fato de nós louvarmos a Deus não é porque Deus está precisando do nosso louvor. É porque, irmão, Deus está sabendo que chegou o clímax. Você não tem como, por exemplo, quando uma pessoa é muito bonita, você não consegue ficar sem falar que ela é bonita. O fato de você falar ou não que ela é bonita não acrescenta nada na beleza dela. Acrescenta em você que desfruta da beleza dela, expressando com louvor. Você entendeu? Por exemplo, quando o Nenão viu a Rose e os dois se casou, que ele gostou dela, ele pensou que ela era bonita. E provavelmente ele falou, nossa, como ela é bonita. Mas se ele falasse ou não ia mudar a beleza dela. Não é verdade? Quando você louva uma pessoa que é bela, meu pai também viu minha mãe e falou, nossa, como ela é bonita. Mas o fato do meu pai falar que minha mãe era bonita, não acrescentava nada na beleza dela. Ela continuava sendo bonita mesmo que ele não falasse. Mas quem foi beneficiado a hora que falou que era bonito? O meu pai. Minha mãe continuava sendo bonita. O benefício foi para ele, de ver que ela era bonita e poder falar. Assim também é Deus. O fato de nós falarmos, Senhor, Tu és grande, Tu és exaltado, não faz Deus mais grande. Ele continua sendo grande. Quem ganha benefício somos nós, por poder contemplar tão admirável beleza. Não é verdade, irmãos? Então quando a gente cantar aqui amanhã, ou no Partir do Pão, vamos cantar com todo o nosso coração, porque sabendo, não vai acrescentar nada em Deus. Está acrescentando em nós que estamos sendo mais saciados com essa beleza. Eu só vou terminar de ler o parágrafo que o irmão coloca aqui. O fato mais óbvio com relação ao louvor, quer seja Deus ou a qualquer outra coisa, estranhamente que me escapara, porque o C.S. Lewis, ele fala que quando ele era ateu, ele achava que Deus estava pedindo louvor porque Deus estava muito triste para ser bajulado. Ele falava, então esse Deus não é perfeito, ele está precisando de louvor de homem. Mas aí ele falou, mas eu não entendia que não é porque Deus está precisando, é porque nós precisamos de Deus, e a maneira de Deus se ministrar é no louvor, é na adoração. É por isso que ele pede para louvar. Então ele fala assim, o que tinha me escapado é que eu nunca havia percebido que todo desfrute transborda espontaneamente em louvor. Amados louvando suas amadas, amados louvando suas amadas, leitores seus poetas favoritos, caminhantes louvam as paisagens. Não é verdade? Quando o caminhante está passando por uma bela paisagem, ele não consegue ficar. Mas o fato de ele louvar ou não acrescenta nada na paisagem, acrescenta nele. Minha dificuldade maior e mais geral sobre o louvor a Deus dependia de eu absurdamente negar, no que se refere ao valor supremo, o que adoramos fazer. O que de fato não conseguimos evitar fazer, sobretudo o que mais valorizamos. Ou seja, o salmista não louva a Deus para acrescentar em Deus. Ele louva a Deus porque é impossível ficar sem louvar ao ver tamanha beleza. Penso que temos prazer em louvar o que desfrutamos, porque o louvor não meramente expressa o prazer, mas ainda o completa. Se você vê uma coisa bonita e você não conseguir expressar aquilo ali, parece que está faltando algo. Então o louvor sempre completa o prazer, não só o expressa. Assim, Lewis ajudou-me a colocar as coisas em ordem. Buscar o prazer em Deus e louvá-lo não são atos distintos. Louvá-lo é sentir prazer. Sentir prazer é expresso em louvor. O louvor não é meramente expressar não somente expressa o prazer, mas o completa. A adoração não é adicionar ao prazer. E o prazer não é resultado da adoração. A adoração é valorizar a Deus. E quando este valor é intenso, torna-se prazer e alegria em Deus. Portanto, a essência da adoração é o deliciar-se em Deus, que manifesta o seu valor supremo. Então, louvado seja o Senhor. Vamos parar por aqui. A gente continua na próxima terça. Então, hoje era só para a gente poder... Terça não, hoje, próximo... Estou falando de terça. É que é reunião todo dia da semana, né? Na próxima sexta-feira a gente continua. Era hoje só para falar sobre que Deus deseja nos trabalhar, esse seminite que a gente falou 2 vezes. É tudo para nos levar, irmãos, a ter plena satisfação nele. E só nele nós vamos descansar e ter satisfação verdadeira.
Os irmãos que quiserem depois, eu fiquei muito satisfeito, alegre com a leitura desse livrinho aqui. Os irmãos que quiserem depois, é bem baratinho, acho que custa R$10. E os irmãos podem, talvez se quiser ler, me procurar. Vamos parar por aqui, a gente continua na próxima sexta-feira. Que o Senhor possa, irmãos, arrancar do nosso coração um sincero louvor. Que a gente possa amá-lo, desejá-lo mais do que antes. Como diz aquele hino que a gente canta no nosso inário lá, da época dos irmãos que a gente estava junto com o Árvore da Vida, né? Jesus a cada dia atrai o nosso coração. Ele é mais refrescante que o orvalho da manhã. Nem as mais belas línguas seu valor entoarão, pois hoje, mais precioso do que ontem, ele é. Tesouro inestimável, quão insondável é. E cada dia mais precioso que antes ele é. Amém.